ler um relato que foi intitulado Estamos sendo observados. Fala pessoal, me chamo Rodrigo, tenho 25 anos e quero relatar uma coisa bizarra que aconteceu comigo quando eu tinha uns 12 anos. Sou nascido no Japão e morei lá por 7 anos com os meus pais. Passou-se o tempo, voltamos ao Brasil em 2001, morando alguns meses na casa da minha tia. Depois, mais alguns meses no sítio dos meus avós, até que minha mãe comprou a casa em que moramos até hoje. No entanto, quando entrei na nossa casa pela primeira vez, senti algo um tanto estranho. Até hoje não sei explicar bem, mas que ficou marcado em mim. Era como se tivessem mais pessoas ali, nos observando, e de alguma forma sentia que não éramos tão bem-vindos naquela casa. Até comentei algo com minha mãe, mas ela não me deu muita moral, pois naquela época ela trabalhava de cabeleireira no salão das minhas tias. Meu pai havia acabado de voltar para o Japão para trabalhar mais um tempo. Meu irmão estava com 3 anos e ela havia descoberto a gravidez do meu irmão mais novo. Por eu ser o mais velho, tinha que ajudá-la a cuidar do meu irmão enquanto ela trabalhava, e deveria evitar esse assunto para não colocar muito medo nele. E assim eu fiz. O tempo se passou, meus pais se separaram, e durante todo esse tempo eu sempre ouvia barulhos de passos no corredor da casa. Esse corredor deve ter uns 8 metros de extensão, que liga a sala aos 3 quartos e ao banheiro. E os passos era como se tivesse alguém andando com um chinelo molhado em um piso de porcelanato. Tomei coragem e um dia fui relatar para minha mãe, pois estava começando a ter um cagacinho. Ela mais uma vez me disse que nunca havia presenciado estes fenômenos, mas percebeu que eu estava falando muito sério. Ela então decidiu me levar no marido de uma cliente que administrava uma casa espírita. Conversamos, eu e ele, e depois minha mãe entrou na sala. Segundo ele, o que eu ouvia parecia ser o espírito do homem que morava naquela casa antes de nós. E como ele a havia construído, não estava conseguindo se desapegar do imóvel. Lembro que nessa hora minha mãe ficou pálida e disse que quando comprou a casa foi direto com a proprietária e ela havia mencionado que o marido era mestre de obras, tinha construído a casa e falecido, dormindo, há cerca de 3 anos antes da minha mãe fechar o negócio. Ele nos aconselhou a fazer orações periodicamente para que ele encontrasse o seu caminho e seguisse para o além da vida. Na época, isso meio que resolveu. Passaram-se alguns anos até que voltou a acontecer tudo de novo. E é aqui que as coisas realmente ficam tensas. Por volta dos 12, 13 anos, meu quarto ficava no primeiro quarto do corredor e minha cama posicionada com os pés voltados em direção à porta. Eu havia improvisado uma luminária de escrivaninha, amarrando-a na cabeceira da cama para usar como abajur, e tinha um radinho a pilha que gostava de ouvir a programação de uma rádio local. Minha família sempre dormiu cedo, coisa de 9 horas todos já estavam na cama, mas nesse dia estava passando futebol na TV e fiquei acordado. Ao acabar, desliguei tudo e fui pro quarto. Do nada, tive aquela sensação de ter mais alguém ali, mas tentei ignorar. Fechei a porta, como sempre fazia, a encostei sem girar a maçaneta, acendi o abajur e liguei o radinho esperando o sono vir. Nessa época, o último quarto do corredor era usado como quarto dos brinquedos e havia algumas bolas lá dentro. Porém, todas ficavam dentro de uma caixa e a porta sempre encostada. Passados alguns minutos, ainda completamente sem sono, comecei a ouvir passos no corredor com aquele maldito chinelo molhado. Só que dessa vez foi diferente. A luz do abajur começou a piscar, o rádio começou a dar interferência e a falhar. E olha que naquela semana eu tinha trocado as pilhas. E por fim, ouvi a porta do quarto de brinquedos abrir. Instantes depois, escuto um barulho de uma bola batendo na porta do meu quarto. Olhei assustado e vi ela abrindo ligeiramente, batendo com força logo em seguida. Não tinha como passar corrente de ar por ali, porque todas as outras portas e janelas estavam fechadas. Passaram-se alguns instantes e tudo voltou ao normal. Eu estava tão assustado, mas tão assustado, que não tinha coragem de abrir os olhos e olhar para a porta. Fiquei assim até pegar no sono. Já pela manhã, levantei, ainda meio tenso, mas minha mãe já estava acordada, fazendo café. Fui até lá e ela me disse: "Por que você estava batendo bola dentro de casa ontem à noite?" E eu respondi: "Mas eu não estava batendo bola." E ela: "Mas tinha uma bola largada no corredor." Passaram-se alguns anos e minha mãe decidiu abrir o próprio salão na garagem de casa. Para isso, uma reforma foi iniciada.
Mas eu já estava com uns 18 anos e não era mais novidade ouvir o barulho daquele chinelo maldito. Acontece que dessa vez meus irmãos passaram a relatar que também estavam ouvindo os passos e nossas calopsitas surtavam de repente, voando pela casa quando ouviam esses mesmos passos. Talvez o homem não estivesse gostando das novas modificações da casa. Logo depois que a obra acabou, minha mãe colocou algumas simpatias dentro do salão e da casa, além de fazermos orações. Agora parece que ele desencarnou de vez, pois ninguém nunca mais ouviu mais nada dentro de casa. Mas vai saber se um dia ele vai voltar, não é? Olha aí,